Em Dark Souls, a morte não é o fim, ela é só o começo. De novo, e de novo, e de novo. Hoje a gente vai falar sobre o conceito de morte nessa franquia, não só do ponto de vista da história, mas de como ela molda o gameplay e, principalmente, como ela mexe com você, o jogador. A primeira vez que a gente ouve falar sobre a morte em Dark Souls é logo na introdução do primeiro jogo. A famosa frase, então, da escuridão eles vieram e encontraram as almas de Lorde com a chama. Entre essas almas, uma delas pertence ao Nito, o primeiro dos mortos. Um ser que se fundiu com a própria morte. Ele não representa o fim da vida como algo individual, mas sim o fim inevitável de tudo que existe. E não é só ele. A morte em Lordran é parte de um ciclo onde os mortos se recusam a descansar. O próprio jogador é um morto-vivo, mas não um zumbi qualquer. Você é um undead, marcado pela Dark Sign, amaldiçoado a reviver infinitamente, perdendo a humanidade aos poucos, a cada morte. É a morte que te define. É por isso que o mundo tá como ele tá, estagnado. Os mortos não morrem, os vivos não vivem, tudo apodrece sem conseguir seguir adiante, e esse conceito não é só uma metáfora, ele é a base da construção de mundo da série inteira. Mas a From Software não ficou só na metáfora. A morte em Dark Souls é gameplay, ela é mecânica, é sistema, é punição, é ensinamento. Cada vez que você morre, você perde suas almas, você volta pra fogueira e tem que refazer o caminho. No começo, isso parece castigo, parece cruel, mas aos poucos você entende o que o jogo está tentando te dizer. Você vai morrer, muitas vezes, mas cada morte é um passo para frente. É o jogo te forçando a prestar atenção, a observar padrões, a melhorar e mais do que tudo isso, a aceitar o fracasso como parte da jornada. Essa mecânica de morte constante conversa diretamente com o que é ser um undead. Você levanta e continua. Mesmo que o mundo te esqueça, mesmo que a esperança tenha morrido, você continua. Porque é isso que o undead faz. Agora, a morte como a experiência do jogador. E é aqui onde a coisa pega de verdade. Dark Souls é um jogo que te ensina através da dor, mas ele não te pune como outros jogos fazem. Ele não te diz que você é ruim, ele só te mostra que ainda não foi dessa vez. Isso tem um impacto muito real na gente que joga. Você começa a internalizar a ideia de que falhar é normal, que não importa quantas vezes você morra, você sempre pode tentar de novo. Esse é o ponto onde o conceito de morte do jogo sai da tela e entra na sua cabeça. Muitos jogadores falam de Dark Souls como se fosse uma espécie de experiência terapêutica, porque no fundo o que o jogo faz é te ensinar resiliência, persistência e paciência. Não tem barra de missão te dizendo o que fazer, não tem uma setinha no mapa, tem só você, um mundo hostil e o som do próprio passo ecoando em castelos e construções vazias. Novamente, você vai morrer tentando entender um atalho, vai morrer caindo de um penhasco, vai morrer contra um boss no último golpe, mas eventualmente você vence. E esse momento de vitória, depois de tanto esforço, é o que torna tudo tão especial. A grande ironia de Dark Souls é que, no fim das contas, a morte acaba sendo uma forma de libertação. A missão do jogador é quebrar esse ciclo, apagar a chama ou acender ela de novo. Duas formas diferentes de encarar o destino do mundo. Em ambos os finais, o que está em jogo é a conclusão desse ciclo eterno de agonia e repetição. Você não está salvando o mundo, você está dando um fim a ele, ou prolongando um pouco mais a ilusão de que as coisas ainda estão vivas. O próprio Gwyn, que acendeu a chama e deu início à Era do Fogo, é retratado como uma sombra do que já foi, um rei consumido, um lorde em chamas, mas sem alma. Morrer em Dark Souls não é mais só um destino, é uma escolha, uma ferramenta ou um símbolo. Talvez seja por isso que a série tenha marcado tanto as pessoas. Não por ser difícil, mas por ter coragem de dizer que sim, você vai morrer. Mas morrer faz parte do caminho. A morte nesse jogo não te define. O que te define é o que você faz depois dela. A cada tentativa, a cada inimigo vencido, a cada fogueira acesa, você se reconstrói como personagem e como jogador. No final, Dark Souls não é um jogo sobre morrer, é um jogo sobre continuar vivendo mesmo depois da morte. E a verdade é que muita gente encontra em Dark Souls um reflexo da própria vida, aquele sentimento de tentar, falhar,
levantar de novo, de estar sozinho, confuso, sem saber exatamente o que fazer, mas ainda assim levantar da fogueira e seguir em frente. Que às vezes o que te resta é só isso, continuar. E o jogo nunca te trata como um herói, nunca te diz que você vai salvar o mundo. Mas mesmo assim você persiste, e é aí que mora a beleza de tudo. A vitória em Dark Souls não é sobre esmagar os seus inimigos, é sobre não ter desistido, sobre bater de frente com a dificuldade, com o desconhecido, com o medo e escolher seguir andando, um passo de cada vez. Esse tipo de jogo mexe com a gente porque de alguma forma ele entende como é estar perdido, cansado, quebrado e ainda assim levantar. Se você já jogou Dark Souls em algum momento da vida, sabe do que eu tô falando. Aquela sensação de que, por mais pequeno que você pareça, vencer um chefe, achar uma fogueira ou simplesmente não morrer no caminho já é vitória o suficiente. Talvez no fim, o maior significado da morte em Dark Souls seja esse: lembrar a gente que, mesmo quando tudo parece acabado, a gente ainda pode seguir em frente, nem que seja só pra ver o que vem depois da próxima névoa. Oba, rapaziada, tudo bom com vocês? Passando aqui no final do vídeo só para pedir humildemente o seu like, caso você tenha visto até aqui. Eu imagino que você gostou, então deixa o seu like aí embaixo, me ajuda bastante. Caso você seja novo por aqui, gostou do conteúdo, quer ver mais esse tipo de coisa, eu peço que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho, assim você recebe todos os vídeos independentemente, sabe, quando tem vídeo novo, que são toda segunda e quinta às 5 horas. E por fim eu te convido a comentar aqui embaixo qual foi a sua experiência com esse jogo nesse sentido. Eu sei que esse jogo é muito idolatrado principalmente por causa do valor sentimental que as pessoas colocam nele. As pessoas atribuem muito aos Souls-likes lições até em como melhorar como pessoa, passar por momentos difíceis. Eu já vi um vídeo chamado Dark Souls curou o câncer. Eu não acho que tem que ser tão extremo assim, mas eu entendo o valor que a galera vê nesse jogo. Então, se for o seu caso, eu te comento comentar aqui embaixo qual foi a sua maior experiência, a maior lição que você acha que você tirou desse jogo. Se esse jogo te ajudou a passar por um momento difícil na sua vida, te distraiu no momento que você precisava. Enfim, tô aberto aí embaixo pra gente ter esse bate-papo e eu te espero em um próximo vídeo aqui desse canal. Valeu!